Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Lembrando que nós estamos numa sequência de aulas de correção das atividades. Vamos lá, então? A aula de hoje é voltada para a segunda etapa do ensino fundamental, quarto semestre, módulo 1, unidade 1, atividade 1. 1. É coerente com as razões que levaram à Primeira Grande Guerra Mundial. A. O processo de imperialismo promovido pelas grandes potências capitalistas da Europa, principalmente França, Inglaterra e Alemanha, gerou conflitos e até confrontos pela disputa de territórios a ponto de desencadear a Primeira Guerra Mundial. B. Um dos fatos que contribuíram para o final do confronto foi a entrada da Rússia na guerra, pois tinha um exército grande e bem preparado, impondo aos alemães derrotas vexatórias. C. O início da guerra se deu quando as tropas alemãs invadiram a Polônia, apresentando ao mundo a famosa Guerra Relâmpago, deixando marcas desastrosas para os poloneses. D. Temendo uma ofensiva alemã, Japão, Inglaterra e França formaram a Tríplice Aliança. Resposta correta é a A, né? Em razão, né, que é coerente, que levaram à Primeira Guerra Mundial foi o processo de imperialismo, promovido pelas grandes potências capitalistas da Europa, principalmente França, Inglaterra e Alemanha. Gerou conflitos até confrontos pela disputa de territórios a ponto de desencadear a Primeira Guerra Mundial. Então, as razões foram justamente as disputas imperialistas que os países europeus tinham no objetivo de quê? De dominar terras, áreas de várias partes do mundo. Vamos dar continuidade? Questão número 2. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de amplas proporções que envolveu os principais países europeus, além de países de outros continentes, a respeito da chamada Primeira Guerra Mundial. Assinale a opção correta. Os Estados Unidos da América não participaram dessa guerra. B. O Império Otomano foi um dos países vitoriosos nessa guerra. C. A Inglaterra foi um dos membros da Tríplice Aliança. D. A Alemanha foi responsabilizada por essa guerra. Então, a respeito da Primeira Guerra Mundial, a resposta correta é a D de dado, né? Que a Alemanha foi responsabilizada por essa guerra, né? Teve uma forte participação da Alemanha justamente nesse conflito. Vamos para a próxima questão? Questão 3. Os operários das fábricas e das usinas, assim como as tropas rebeldes, devem escolher sem demora seus representantes ao governo revolucionário provisório, que deve ser constituído sob a guarda do povo revolucionário amotinato e do exército. Manifesto de 27 de fevereiro de 1917, né, a Revolução Russa de 1917 e 1974. O manifesto lançado em meio às tensões de 1917 na Rússia revela a posição dos A. Sikarzistas que buscavam organizar a luta pela retomada do poder. B. Bolcheviques que chamavam os operários e se mobilizarem nos sovietes. C. Social-democratas que pretendiam controlar o governo provisório. D. Mencheviques, que defendia o caráter democrático do novo governo. Então, o manifesto lançado em meio às tensões de 1917 na Rússia foi a dos bolcheviques, que chamavam os operários se mobilizarem nos sovietes. Então, um manifesto, né, promovido por esse grupo ali na Rússia. Próxima questão. Questão 4. Após a Guerra Civil, a situação da Rússia não poderia ficar pior. E a crise generalizada fez com que Lenin adotasse a NEP, Nova Política Econômica, que tinha o objetivo de reconstruir a economia. Dentre as medidas adotadas por Lenin,
é o seguinte, é correto afirmar que a ANEP A. estatizou todas as empresas e a agricultura foi coletivizada. B. Autorizou a presença de um setor privado que atuaria no comércio varejista. C. Priorizou a indústria pesada, sendo o caminho mais rápido para tornar a URSS uma potência. D. Construiu os gulags, sistemas de campos de trabalho, com proposta inicial de educarem a burguesia pela pedagogia do trabalho. Resposta correta, B. Autorizou a presença de um setor privado que atuaria no comércio varejista. Então, Lênin, justamente para reconstruir a economia, autorizou, então, essa parceria com o setor privado. Próxima questão. Questão número 5. Entre os fatores que ocasionaram a crise, chamada crise de 1929, nos Estados Unidos, destacam-se o protecionismo rígido, a escassez de crédito bancário e a superprodução. B. A saturação do mercado, a crise na agricultura e o crash da Bolsa de Nova York. C. A superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida do crédito bancário. D. A adoção de programas de construção de obras financiadas pelo Estado para minorar o desemprego. Resposta correta, B de bola. A saturação do mercado, a crise na agricultura e o crash da Bolsa de Nova York. Resposta correta, B, né? Que os fatores que ocasionaram a chamada crise de 1929 foi justamente essa saturação do mercado. Então, essa saturação do mercado levou justamente à chamada crise de 1929. Próxima questão. Próxima questão é a 6. A globalização é um processo de integração, em especial econômica, do globo. Para tal, torna-se necessário a disponibilidade de ferramentas que permitem a organização das redes e dos fluxos entre as diferentes regiões do mundo. Desse modo, pode-se apontar que a globalização está amparada no A. Protecionismo econômico praticado pelos países desenvolvidos. B. Desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. C. Emprego de técnicas tradicionais de produção como o Fordismo. D. Comprometimento com o desenvolvimento sustentável das nações. Resposta correta, B de bola. Desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. Então, a globalização está ligada diretamente com esse desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. Lembrando que a globalização é a integração dos países do mundo por meio da comunicação e dos transportes. Vamos dar continuidade? Próxima questão, 7. As atividades industriais da globalização estão extremamente internacionalizadas e são baseadas em ferramentas tecnológicas de produção e comercialização. Sendo assim, destaca-se no processo de globalização as empresas ligadas a produção de conhecimento como a informática. B. A exploração de bens primários como as madeireiras. C. Atividade de produção artesanal como as testes. E D. Autoexploração dos trabalhadores como as de base. Resposta correta é justamente a A de amor. Produção de conhecimento como as de informática. Então, sendo assim, destaca-se o processo de globalização, essa produção de conhecimento como a informática. Então, há uma parceria direta, né, da informática, da produção de conhecimento, com a globalização. Vamos dar continuidade. Questão número 8. Em relação ao contexto industrial, a globalização proporcionou uma lógica de produção global, marcada pela ascensão de fluxos diversos. São empresas típicas desse período: A. As estatais. B. As públicas. C. As nacionais. D. Transnacionais. Então, a resposta correta, D. Transnacionais. A globalização, ela é a integração do espaço geográfico, mas as empresas transnacionais, elas foram importantes. Lembrando que as transnacionais são empresas que têm sede em países desenvolvidos e filiais em outros países. Vamos dar continuidade? 9.
A nova ordem mundial é caracterizada por vários polos de poder, ou seja, vários países ou grupos de países que detêm determinado protagonismo em nível mundial, seja no plano político, seja no econômico. Desse modo, a nova ordem mundial é definida pela A, bipolaridade, B, neutralidade, C, homogeneidade, D, multipolaridade. Então, a nova resposta correta, D, multipolaridade. A nova ordem mundial é caracterizada justamente pela chamada multipolaridade, que é o poder nas mãos de vários países. Vamos dar continuidade? E a última questão é a 10. Leia o texto. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Caetano Veloso, fora de ordem. Em termos gerais, uma ordem geopolítica mundial representa A, o contexto bélico do mundo. B, a relação da diplomacia internacional. C, a disposição de equilíbrio de forças entre países. Ou D, a divisão do mundo de desenvolvido e subdesenvolvido. A resposta correta é C, disposição de equilíbrio entre forças entre países. Então, essa organização geopolítica é justamente esse equilíbrio de forças entre países. E é isso então, nossos alunos. Até a nossa próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira. Valeu!